Programa Fala Marral. Oferecimento KM Decor. Deixa eu me posicionar aqui, essa frente da TV aqui, ó. É nóis! E aí, gente, tudo bom? Tá começando mais um programa Fala Marral aqui na TV Mais. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode assistir a gente através da TV Mais em dois canais, no canal 22 da NET e também no canal 522 da NET, ok? Olha, se você não tem NET, você também pode assistir-nos ou já está nos assistindo no Facebook, tá? facebook.com/TV Mais Ribeirão ou facebook.com/Programas Fala Marral. Tá fazendo barulho, ela ligou, já tá ao vivo aqui, o notebook da Vivi, corta pra Vivi, o notebook da Vivi, ela tá acompanhando a transmissão. É aqui que tá fazendo barulho. E ela tá tocando ainda, tá tocando aí, tá dando, como que é quando vem o som, demora pra chegar no lugar? Dessa vinheta. Delay, exato, delay. Enfim, tá? Você tá assistindo a gente no Face como a Vivi? Demora uns 2 segundinhos depois da TV, mas chega também, tá bom? facebook.com/Programas Marral. Eu falei /Programas Fala Marral, mas é /Programas Marral. Beleza? Gente, essa semana, hoje, na verdade, o Banco Mundial ele divulgou um estudo que ele fez, um levantamento sobre a economia do Brasil, e eles descobriram algo inédito, tipo, sensacional. Eu agradeço muito o Banco Mundial por ter feito essa descoberta. Eles descobriram que o Brasil está em crise porque o Brasil gasta mais do que arrecada. Meu Deus, ó. Nossa. Não. Palminha pro Banco Mundial. Assim como toda descobriu. A nação brasileira. Exato. Que aqui dentro está também. Exato. Eles deram umas dicas daí para o país, né, melhorar. Dentre elas tem eles querem que o ensino público, né, as faculdades se tornem faculdades privadas, não tenham mais, que sejam privatizadas, né, enfim. Vamos esperar, vamos ver o que dá. O nosso convidado de hoje, do programa de hoje, inclusive tem um depoimento a favor disso, né? Vocês vão estar ouvindo um pouquinho ele já. Mas deixa isso aí. Não vamos falar de Banco Mundial, até mesmo porque quando eu falo de Mundial lembra do Parmeira, eu fico chateado. Vamos falar de coisa boa, Semana passada estreou a Liga da Justiça, isso mesmo, estreou o filme da Liga da Justiça, que demorou, né? Porque os Vingadores já saiu Vingador 10, Vingador 11, e a Liga da Justiça foi lançar o primeiro hoje, né? Semana passada, na verdade. E eu não assisti. Você já assistiu? Tem muita gente falando que é melhor que Vingadores, tem muita gente falando que é muito pior que Vingadores. Varia de pessoa para pessoa. Eu não sei qual é a sua opinião, e eu também não tenho porque eu ainda não vi. Mas o Rafa já assistiu o filme, e se você não gosta de spoiler, eu vou te dar uma dica, pode mudar de canal, porque o Rafa vai contar para você como que foi o filme. Conta aí, Rafa, é com você. Superman ficou fraco, o Pinguim já jogou Lex Luthor e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Beleza. A gente vai pro intervalo, a gente já volta. Valeu! Economia todo dia da semana. Barato é comprar na Copacabana. Vem que o preço é baixo, vem que tá bacana. Barato é comprar na Copacabana. Você abastece seu carrinho nos nossos supermercados e o seu carro nos nossos postos de combustíveis. Tem também Auto Center, Magazine e loja de ferragens. Tudo para o seu dia a dia. Mais economia todo dia da semana. Barato é comprar na Copacabana.
Comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefia, amigão, desce mais uma rodada. Comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefia, amigão, desce mais uma rodada. Desce mais, Desce mais uma rodada. Você sabe que... Vou contar um segredo pra você, vou contar um podre meu. Enquanto eu estou compartilhando aqui no Facebook aqui o nosso programa, porque estamos ao vivo no Face também. Inclusive, se você está duvidando que a gente está ao vivo, agora são 8h38, ok? E 36 segundos, ok? 37, 38, 39. E... A Bibi teve um ataque. Ah, meu microfone tá caindo, gente. E eu tô compartilhando aqui, porque já tem João Amoedo aqui no programa Fala Marral. E você falou, desce mais uma rodada. Fala do jeitinho que você falou na música aí, desce mais uma... Eu não lembro. Como assim, gente? Eu- Rodada? Não? Rodada. Não, mas você não falou com som de Rá, você falou com som de Irá. Você falou... Desce mais uma rodada. Eu não sei fazer isso, eu vou confessar algo a vocês. Rodada? Eu não sei fazer isso. Fala Ronaldinho igual o Galvão Bueno. Ronaldo! Você não consegue falar. Eu falo pro Ronaldo. Eu não consigo. Ai, que dó! Você tem que ir no fonoaudiólogo. Se você é fonoaudióloga ou fonoaudiólogo e você quiser me dar consultas de graça, eu aceito. Patrocínio Eu Marral. nunca soube falar, tipo... Deixa eu parar. Então você não Deixa eu pode parar. cantar. Tra. Eu não posso cantar. Não, na verdade, eu falo tri. Quando eu era criança eu não falava, hoje eu falo. Sem fono. É que um dia eu tô me dando entrevista, ó. Um dia, só pra eu contar, um dia eu tava em casa e a minha tia chegou em mim e falou, por que você fala tlem? Aí eu virei pra ela e falei, não falo tlem, eu falo tlem. Não é piada, é verdade. Aí ela falou, não, você tem que falar trem. Aí eu percebi que eu falava errado. Naquele dia em diante eu comecei a falar certo. Acredite, minha tia, a senhora é a melhor fonoaudióloga que existe. Ela virou pra mim e mostrou que eu tava falando errado. Mas vamos lá. Os telespectadores agora. Vivi, temos agradecimentos pro programa de hoje? Temos! Eu gostaria de começar agradecendo os nossos companheirinhos que estão com a gente toda terça-feira. Rosa Gaetani, um beijo pra você, sempre acompanhando o Fala Marral. Nossa Facebook espectadora e telespectadora assídua. Pedro Vitor, um beijo pra você, seu lindo. Fica atento que seu vídeo tá pra entrar, viu? Queria mandar um grande beijo pro pessoal do Plínio Restaurante. Tô gritando, gente? Queria mandar um... Tá não, Vivi! Tá não! Um beijo pro pessoal do Plínio Restaurante. Fiquem sempre atentos, todos vocês, nas nossas enquetes. Hoje teve enquete, né, com o senhor João Amoedo, que é Amoedo, né, que é um presidenciável do nosso país. É verdade. Teve enquete também, participação, foi super bacana. Daqui a pouco a entrevista toda pra vocês. É, olha, gente. minha irmãzinha, você entrou! Um beijo! Até que enfim, caçula. Qual o nome da tua irmã? Mariana Reis. Ela é bonita? Ela é linda. O Denis tá mandando um beijo pra você, Bem tá? mais que eu. Quero falar pra minha esposa que tá assistindo o programa que eu te amo muito, tá bom, amor? Olha... O Caio também... Felipe disse que o Batman morre no final. O Batman morre no final? O Batman Os caras já morre? fizeram spoiler, já. Tá todo mundo fazendo spoiler, juntando com o seu spoiler aqui. O meu não, do Rafa. O Lohane, Rafa fez beijo spoiler. pra você também. E fala você um pouco, depois eu agradeço os patrocinadores. Eu tenho agradecimentos, na verdade tem abraços. Olha, as pessoas estão encontrando a gente na rua e já estão pedindo abraço. Olha só. Então eu quero mandar um salve, um abraço lá pra pra Eliana e pra Fernanda, que são lá do Espetinho Boi Gordo. Ó, a gente vai comer espetinho e... Tem salada lá? E ainda ganha abraço. Tem salada de boi, picanha, carne. Pra quem não sabe, tá em casa, a Vivi ela é vegana ou vegetariana? Vegetariana. Vegana, qual que é a diferença? Eu não sei. Vegetariano. Vegano não come nenhum derivado, nem ovo, Nem leite, nada de derivado de animais. Aham. O vegetariano ainda come algumas coisas. Entendi. E Tô em transição. Tá, entendi. Eu sou onívoro, eu como de tudo, velho. Se deixar, eu mordo até essa mesa aqui e toco o pau. Ó, então vamos lá. Um salve pra Eliana e pra Fernanda lá do Espetinho Boi Gordo. Logicamente também pro Paulinho, que é o proprietário do local. Inclusive, Paulinho, há vagas, tá? Pode anunciar com a gente, há vagas, tá bom? Se o Paulinho não quiser, tudo bem, nós somos igual o Siqueira. Se você não quer, tem quem queira. Nossa, velho, deixa eu parar com essas piadas. Não, eu vou parar. Gente, por favor, aguenta aí, não muda. Também quero mandar um super salve, fiquei sabendo que assiste o nosso programa o Marcelo e o André Aliotti, lá da E-Machine. Um beijão pra vocês também. E pro Fernando, lá da Veda Ribe,
também que está acompanhando a gente, ok? Emerson da Sertran, manda um boa noite pro meu filho Christopher Itatielli. Salve, Cris! Tamo junto! Um beijo pra Luzia do Plínio, que está nos assistindo. Luzia, nós amamos a sua pizza e esperamos mais. É verdade. Por falar nisso, hoje no Fala Marral tem pizza do Plínio aqui no programa de hoje, vocês vão conferir já já. E por falar em já já, né, o nosso convidado, que é o João, a gente divulgou bastante a presença dele, nós entrevistamos ele, vocês vão assistir uma entrevista que foi gravada, tá? Ele esteve em Ribeirão essa semana e a gente teve o privilégio de ser escolhido pela equipe dele de estar entrevistando ele. Olha, muita gente queria... Não, peraí, vamos contar a história direito. O cara saiu de lá do Rio de Janeiro, veio aqui no interior e perguntou qual o programa jovem que está rolando pra gente. Que tá bombando. Né? E fomos escolhidos. Tudo Isso aí. Isso aí. E aí o João veio e a gente entrevistou ele. Então vocês vão conferir a entrevista que a gente fez com o João Amoedo, agora no Fala Marral. Inclusive eu entrevistei, né? Porque geralmente é isso que eu faço, né? E o que foi, Vivi? O que foi? A Vivi tá dando um sinal aí. O que foi? Eu só queria falar mais duas coisinhas antes da gente partir pra entrevista. Fala aí. Preciso agradecer e mandar um beijo e dizer pra você que você precisa ter um colchão do Oquenco pra você dormir melhor. Verdade. Coloque aí o celular da Lorelaine, liga pra ela que ela vai na sua casa explicar pra você todas as vantagens de ter um Duoquenco. E um beijo pro Pandinha! Ele falou pra gente mandar um beijo pra ele, gritaria. Beijo. Um beijo, Pandinha, beijo. Obrigado por acompanhar a gente. Beijo, Pandinha. Tô te esperando aqui. Ó, e eu também, já que você tá agradecendo, eu também vou agradecer. É isso aí. Salve pessoal lá da Copercana, tá? Serginho, João Esponquiato, seu Toninho, toda a galera lá da Copercana. Um beijão pra vocês, ok? E também pra Ótica Diniz. Beijo, tá? Cris e a galera lá da Diniz. Gente, seguinte, então a gente vai para uma entrevista agora, foi feita com o João Amoedo. Eu nem vou apresentar ele, porque durante a entrevista eu vou conversando com ele e eu vou apresentando. Eu fiz com essa mesma roupa, com essa mesma gravata, eu vim de propósito hoje para dar continuidade a esse profissionalismo, tá? Você vai ver que minha barba tá um pouquinho maior. Eu não vim, hoje eu vim de Piriguete, da 25 de março. Mas a entrevista está sensacional. Então, ele é pré-candidato, no dia que a gente entrevistou ele não podia falar. Na verdade, foi agora ele acabou de se assumir pré-candidato a presidente do Brasil. Então temos um presidenciável aqui na poltrona do Fala Marral. Então vamos lá, vamos assistir a entrevista com o João Amoedo. Fala Marral, tudo bom com você? Obrigado por me chamar, muito obrigado. Você está muito bonito hoje, garoto. Adoro como você apresenta esse programa aí. Combinando com a canequinha. Seguinte, olha... Conforme dito, agora a gente vai para uma entrevista muito interessante de um cara que eu acho que vocês vão gostar do que a gente vai debater aqui, porque a gente vai falar sobre política, vamos falar sobre talvez o futuro do Brasil, por que não? Né? Dependendo do que for acontecer na eleição do ano que vem. Olha a moral desse Fala Marral, né? Vamos discutir o futuro do nosso país. Nós vamos discutir o futuro deste país. Olha, mãe, obrigado, estamos com moral. E olha, o nosso convidado de hoje... Ele é ex-executivo do mercado financeiro e atualmente não, né? Desde 2 anos para cá ele é fundador de um partido, que é um partido que tem crescido bastante no Brasil e a gente tem ouvido falar muito dele, que é o Partido Novo, tá? Eu tô aqui com o nosso querido João Amoedo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Marral. Um prazer. No Fala Marral. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. João, primeira pergunta. Eu vim com uma gravata rosa, sabe, pra... Meu Deus, que pergunta azul, será que ele vai fazer? Vou falar que eu sou do PSDB. Se eu venho com a gravata vermelha, eu vou falar que o apresentador é do PT. Se eu venho com a laranja... Do novo, você tinha que ter vindo com a laranja. Devia ter vindo com a laranja. Então eu vim com a gravata rosa, a caneca dele, ele já escolheu a laranja. Eu escolhi a rosa, porque... Não sei por quê, é porque eu quis. João, é o seguinte, cara, obrigado por você ter vindo no programa mais uma vez. Obrigado. Pra mim, tipo, nós que estamos aqui no interior de São Paulo, a gente conhece muito da política nacional por telejornal. Ribeirão Preto tem um pouco mais de participação, de conhecimento, porque a gente tem alguns deputados que são daqui, que estão em Brasília, que estão em São Paulo. Historicamente, né, o governador do estado de São Paulo é um estado PSDB, é PSDBista que fala? Eu acredito que é. Se não é... Tucano mesmo. Tucano, obrigado, Vivi. É um estado tucano. O prefeito de Ribeirão Preto é um prefeito tucano, que é um partido dito social, né? E a gente tem visto vertentes no Brasil, tem dividido o Brasil em 2, PSDB, PT, agora estão dividindo em 3, que juntamente com o PMDB. E aí vem um partido, que é o Partido Novo, que
que diz uma coisa, que diz que vai fugir completamente do comum. Na verdade, eu vi uma entrevista tua que você fala que o PT e o PSDB, eles não são partidos opostos, eles são partidos que pensam igual, mas são concorrentes. E o Partido Novo pensa diferente? Pensa diferente. Eu acho que a principal novidade assim, do Novo, na proposta, é a ideia de que, no nosso entender, o cidadão é o melhor gestor da vida dele. E ele não precisa de um Estado babá, paternalista, intervencionista, atrapalhando mais do que ajudando. Então, essa visão que a gente sempre teve desde lá do início é que o modelo proposto pelo PT e pelo PSDB era muito parecido. O que mudava era como é que ia ser feita a gestão. Mas o modelo de um Estado grande, inchado, burocrático, que ia prover tudo para as pessoas, a gente não acredita. A gente acredita num Estado mais eficiente, menor e que tem atuação nas áreas essenciais, saúde, educação básica e segurança. E o resto, deixa a pessoa cuidar da vida dela, deixa a pessoa empreender, tocar seu negócio, resolver o que vai fazer, cuidar da sua poupança e não precisa de um Estado monitorando e tomando conta de tudo que ele pretende fazer, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial, é um modelo diferente de Estado. Essa é a proposta do Novo, né? O Partido Novo ele tem quanto tempo? A fundação do partido ocorreu, na verdade, em fevereiro de 2011, mas os partidos no Brasil têm uma série de burocracias para serem cumpridas. A gente ficou coletando fichas aí de apoio durante 3 anos e meio, depois 1 ano e pouco no TSE, e em setembro de 2015 a gente foi registrado como partido. Então, tem um pouquinho mais de 2 anos de existência. Para fundar um partido, você é fundador, um dos fundadores do Partido Novo. Para fundar um partido, você precisa ter um número X já de pessoas que já são filiados? Não, na verdade, sim. Para fazer a fundação, você precisa de 101 pessoas, de pelo menos 9 estados da federação. Ah, tá. Não me pergunte por que é 100, porque são Tem que 101 ser e não 100. 100. E 9 estados da federação. Só que feita a fundação, o partido só pode lançar candidatos, ter filiados, depois que ele obtém o registro no TSE. E para obter... Exato. E para obter o registro no TSE, você tem que ter 500 mil assinaturas autenticadas pelos cartórios eleitorais. Nossa. Com o nome de todos, título de eleitor e assinatura, apoiando a criação do partido. Então, isso nós levamos cerca de 3 anos e meio para conseguir. Sr. João, nesse percurso, vocês sofreram algum tipo de boicote? Porque a Marina sofreu, né? Olha, é difícil a gente saber se aconteceu boicote ou não, mas o fato é que, em média, nós tivemos validadas mais ou menos metade das fichas que nós entregamos nos cartórios. Então, eles diziam que, olha, essa assinatura aqui não bateu com a pessoa, a assinatura não está coincidindo com o nome, com a assinatura que nós temos no cartório. Agora, isso é interessante porque a gente não tinha as assinaturas das pessoas previamente, então a gente não conseguia validar. Mas teve casos, inclusive de fundadores do Novo, que assinaram a ficha e, ao submeter a ficha ao cartório, o cartório não validou a ficha dele mesmo. Nossa. Então, essa a gente não tinha nem dúvida. Quando você abordava e pegava uma ficha na rua de alguém que estava apoiando o partido, você não tinha depois de saber se ele fez a assinatura corretamente, fez só um rabisco. Mas, em alguns casos, a gente sabia porque eram pessoas muito próximas ao Novo. Né? João, quando eu te apresentei aqui, eu falei assim, João Almoeda, ex-executivo do mercado financeiro e fundador do Partido Novo. Você vem do mercado de bancos, né? Você até brincou comigo, você nunca, antes de gravar, você nunca foi banqueiro, você foi bancário. É verdade. Eu sempre me considerei bancário porque eu podia ser mandado embora a qualquer momento. Então, eu comecei como trainee lá no Citibank, nem pretendia trabalhar em banco, eu tinha feito engenharia, administração, queria trabalhar em engenharia. Aí tinha um amigo que estava lá trabalhando no Citi e falou, João, vai ter um programa de trainee, vem aqui fazer uma dinâmica. Aí acabei indo e acabei trabalhando quase que 24, 25 anos no segmento financeiro. E aí fui crescendo, entrei como trainee, depois virei gerente, aí tive um convite para vir para um banco em São Paulo aqui que estava começando na época, como gerente. E aí quando eu fui sair do Citi, o pessoal disse, João, mas você vai sair do Citibank para vir para um banco em São Paulo, que está começando? Eu falei, não, mas eu gosto de desafio. E assim fui indo. Aí depois fui montar a filial do banco no Rio, depois voltei para São Paulo. E depois fui cuidar de uma financeira que o banco tinha comprado. Então, fui crescendo dentro do segmento financeiro. Entendi. Né? E o que fez você querer migrar? Porque hoje você fica full time envolvido com o Partido Novo. Fico full time. Desde a época que eu estava como presidente, desde a montagem, depois
imediatamente virei presidente. Foi esperança, foi medo de piorar e falou, preciso fazer alguma coisa? Não, na verdade foi assim, quando a gente começou, isso foi em 2008, eu jantando com um amigo em São Paulo, eu estava no conselho de administração do Unibanco e estava com tempo disponível. Falei para ele, olha, eu tinha vontade de fazer alguma coisa na administração pública, ajudar de alguma forma a participar, não pensava nada em política, em montar partido, era só tentar ajudar pela experiência que eu tinha tido de gerir empresas no mundo privado. E aí ele tinha uns amigos conhecidos lá que eram próximos da política, a gente se aproximou de algumas pessoas, tivemos algumas conversas. E aí quando eu conheci alguns políticos, e sempre com a mentalidade da iniciativa privada, eu falei assim, tem que montar um time, tem que ter uma equipe boa para as coisas funcionarem. A minha conclusão lá em 2009, 2010, é de que a gente tinha que trazer gente nova para a política. Gente que tinha tido já experiência na área privada para ir para o mundo público. E nós, como cidadãos, eu me colocava nesse grupo, a gente sempre reclamava muito, até hoje reclama da política, mas na hora H ninguém quer entrar lá. A gente transfere a responsabilidade para os outros. E eu falei, bom, qual é a forma da gente ir para a política, levar gente competente e trazer gente nova? Não tem jeito, tem que ser um partido, tem que ter a ferramenta. E aí veio essa ideia na época, que para nós era meio maluca, em 2010, de montar um partido. Aí conversamos com alguns amigos e falamos... Em 2010 o Lula ainda era presidente. Nós fizemos as primeiras reuniões no final de 2010 e nessa época, só para a gente lembrar, o Lula estava saindo com a popularidade lá em cima, tanto é que ele elegeu, o país estava crescendo 7,5%, 8% ao ano, taxa de desemprego 4%. Então não foi para tipo, tá ruim, precisa mudar. Não, não, e é engraçado porque muita gente diz hoje, vocês estão pegando um momento ótimo para o novo, porque a economia está toda ruim. Eu falei, é verdade, só que isso começou tem 7 anos, não foi semana passada. Entendi. Mas assim, qual era a nossa percepção na época? Que a gente pagava muitos impostos e os serviços eram muito ruins. E isso continua igual. Né? Então foi isso que motivou. E a gente sempre dizia, ficamos reclamando, a política está no nosso dia a dia, interfere em tudo na nossa vida, e se a gente não participar, isso não vai mudar. Então, assim, esse foi a chamada que a gente fez para esses conhecidos e amigos nossos lá em 2010. E aí aconteceu. E a gente continua fazendo até hoje. Hoje está mais fácil. Né? O novo já é uma realidade, já tem a ferramenta, o país piorou, infelizmente. As pessoas viram como é que a política é importante, né? Vimos todos esses casos de corrupção, como é que o Estado é utilizado contra o cidadão, né? Se serve do cidadão e não serve ao cidadão. Então, hoje tem um engajamento muito maior. E o Partido Novo, ele é conhecido por ter ideias liberais, né? Se eu perguntasse para você hoje, a tua visão é mais puxado para a direita, para a esquerda? Muitas pessoas vão falar que é um pouco para a direita, mas você vai responder, eu sou liberal. Seria isso? Assim, infelizmente esse rótulo de esquerda e direita acaba tendo muitas visões, cada um tem a sua visão. Em alguns lugares no Brasil a questão da direita ficou muito associada à ditadura, né? Então a gente sempre bate muito nos princípios e valores que a gente acredita, no livre mercado, nas liberdades individuais, no indivíduo como agente de mudança, e esses valores claramente aproximam o Novo como mais um projeto liberal, né? E até do nosso ponto de vista, quando a gente começou o Novo, a gente nem tinha muito isso claro, mas depois de montar o partido, e o objetivo quando a gente montou era vamos melhorar a vida das pessoas, deixar um país melhor para as próximas gerações, o que a gente começou a olhar ao redor do mundo foi ver o seguinte, olha, os partidos que têm uma política mais liberal, que têm mais liberdade econômica, são os que mais crescem, onde a renda por habitante é maior. Então, bom, se é assim que a gente tem que seguir, esse modelo que a gente tem que seguir, né? Então, a gente acredita muito que o caminho para o Brasil se tornar um país mais próspero, as pessoas terem liberdade. Para facilitar, por exemplo, o pessoal está em casa, que quer entender de uma forma um pouco mais clara, o que seria o liberalismo? Você pode me dar um exemplo de algumas ideias liberais? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, vindo para o Brasil, em vários setores. Vamos lá, na política. O voto, a gente entende que as pessoas têm que ter liberdade com responsabilidade. Então, por exemplo, o voto deveria ser facultativo. E não obrigatório. E não obrigatório. Outra coisa que eu gosto de falar muito, porque é muito presente no nosso dia a dia. Todo trabalhador recebe 8% do seu salário pago pelo empregador e é depositado no fundo de garantia. Aí esse fundo de garantia vai para a Caixa Econômica e rende menos que a poupança. E em determinados momentos o governo, quando quer fazer uma bondade, libera, olha, se você agora ficou desempregado há tantos anos, você pode usar. Mas vem cá, o dinheiro não é nosso? Então, por que eu não posso pegar a hora que eu quiser e por que eu não posso aplicar e investir no melhor investimento? Entendeu? Então, esse é o tipo de liberdade, por exemplo, montar um negócio, uma série de decisões que o Estado vem e quer determinar o que a gente pode ou não fazer.
né? Então, essa interferência, a abertura de negócio no Brasil, você vai montar uma empresa, demora dias. Você quer fechar, pior ainda. Entendeu? Então, quando você vai em outros lugares, você não tem liberdade, tem uma burocracia muito grande. Então, é ruim porque você não consegue empreender e, ao mesmo tempo, você cria um ambiente propício à corrupção, né? Porque o Estado te coloca tantas dificuldades que, ao mesmo tempo, agentes do Estado aparecem para vender essas facilidades. Então, isso que a gente quer desmontar, né? Qual a tua visão, por exemplo, vamos falar do Estado. Você tem uma visão mais privatizadora? Totalmente. Eu acho que o Estado não deveria ter empresa nenhuma. Sério? Sério. Porque, vamos lá. Nem as que funcionam, porque tem um monte que não funciona. Mas nem lá. as que funcionam? Indo primeiro no aspecto da liberdade, né? É razoável que todos nós sejamos obrigatoriamente sócios do Correio, da Petrobras, de um banco? Ninguém chegou para a gente e falou, vocês querem ser sócios do Correio? Nós somos todos acionistas. Então ninguém nos perguntou. Eu falei, eventualmente eu não queria ser sócio disso, queria ter o meu dinheiro, que foi impostos que eu paguei, usando em outro negócio. Então, pelo aspecto da liberdade, já não faria sentido a gente ter empresas estatais. Segundo ponto, o que acontece, o que faz uma empresa ir bem? É o medo que ela tem de fechar. Ela tem que atender bem os seus clientes, cuidar bem, você tem que atender aqui os seus telespectadores, porque senão não deixam de ver o seu negócio, vão embora, então isso que te motiva para fazer bons programas. Na área pública, se uma empresa vai mal, o que eles fazem? Aumenta o imposto e põe dinheiro nosso lá. Então também é outro problema. A gente vê várias empresas no Brasil que, quando foram privatizadas, deram certo. A gente já, por exemplo, eu não vou falar a opinião, se é a favor ou contra, cada um tem a sua opinião, mas, por exemplo, os pedágios é um exemplo. Quando você privatizou a rodovia, pelo menos aqui no estado de São Paulo, meu Deus. Qualidade. É uma delícia viajar hoje de carro. O ruim é parar lá, ou passando sem parar e pagar no final do mês. Mas não tem o que reclamar, né? Seu carro quebra no meio do negócio, vem um guincho. Te leva e está incluso, você já paga por isso. Né? Você sabe para onde está indo o teu dinheiro, ao contrário de PVA que já cobra o negócio e você não sabe para onde foi. Ideia. Mas a quantidade de pedágios e o valor, você acha que justifica? Não, por isso que eu falo, é discutível, cada um tem opinião. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu vou um pouquinho além. Existem alguns países fora, talvez até alguns pontos, até o Brasil entra nisso, que houve privatizações, e quando abriu privatizações de empresas grandes dos países, vieram investidores externos, compraram essas grandes empresas e as riquezas desse país e o lucro foi embora, por exemplo. É como se a gente privatizasse, por exemplo, Petrobras, vem uma empresa lá, a British Petroleum lá na Inglaterra, compra e vai para lá. O nosso petróleo vai ficar 90%, sei lá, eles vão administrar. E tem muita gente que tem esse pé atrás da privatização. Qual que é tua opinião sobre isso? Não, eu acho o seguinte, vamos pegar um caso, por exemplo. Primeiro que, ao comprar, ele vai colocar um volume grande de recurso aqui. Segundo, que é, por exemplo, um exemplo bem claro, é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce foi privatizada e o lucro que ela teve, o que ela pagou de impostos, foi inúmeras vezes o volume de impostos que ela pagava anteriormente. Então, se a empresa é mais eficiente, o que vai acontecer? O cidadão vai ter um serviço melhor, a quantidade de impostos que ela vai pagar vai ser maior. Agora, se o acionista está tendo o resultado, nada mais justo e até bom que ele tenha, porque isso vai fazer com que ele invista mais, com que ele gere mais empregos. Então, assim, eu não tenho a menor preocupação, porque no fundo o que a gente quer? A gente quer proteger o consumidor, né? E ao contrário, quando você tem uma empresa pública, o serviço é ruim, a empresa não vai bem e eventualmente você, além de ser penalizado como consumidor, porque você está tendo um serviço de qualidade ruim com preço alto, e ainda tem que eventualmente colocar dinheiro na empresa porque a empresa quebrou. O Banco do Brasil, por exemplo, já quebrou umas 2 ou 3 vezes no Brasil e teve que ser capitalizado pelo Tesouro. E isso é imposto que saiu de todos nós. Está aí essa dívida que está por aí, que a gente vai pagar, que estamos pagando juros, que nossos filhos e netos vão pagar o principal. É muito resultado dessa má gestão. Desculpa, posso perguntar? Claro. É que eu sou funcionária pública do Estado. Então, eu lido todos os dias com processos, o dia inteiro, de empresas e mais empresas, ou fechando, ou pedindo, pelo amor de Deus, parcela. Porque os impostos para grandes empresas, né, é absurdo. Eu acho absurdo, eu tenho dó dos empresários, sério mesmo. Porque ele monta o negócio, ele vai lá, ele vende, faz acontecer, e aí, tipo, 18% a 20% a 40% fica para o governo.
Não é muito injusto? Para mim, eu não sei. Para mim, gerir um país seria assim, gente, vamos diminuir os impostos, porque daí o povo fica com dinheiro, aí eles pagam menos taxas nas coisas, ficam com mais dinheiro para gastar e o PIB sobe. Não é simples? É exatamente isso. Nossa, Vivi Reis, candidato. Não, mas é isso, as pessoas ficam com mais recursos, podem empreender, podem criar emprego. E no Brasil a gente está no caminho inverso. Por que tem 13 milhões e meio de desempregados? Porque, infelizmente, é muito difícil ter um negócio rentável. Sim. Porque você tem que pagar todos os encargos trabalhistas, toda a carga tributária. E pagar uma taxa de juros altíssima, porque o governo compete com você pelo dinheiro. O governo diz, eu estou endividado, eu vou pagar X de juros, aí você quer tomar o dinheiro, mas não tem porque o governo está levando a poupança do cidadão. Então, nesse ambiente, é muito difícil o sujeito empreender. E aí, como você não quer montar um negócio, você não tem emprego para oferecer. E aí o sujeito fica desempregado, paga menos imposto, consome menos, aí fecha, além de ter fechado a empresa, fecha o restaurante, fecha o bar, e aí então você tem esse... países que tem um imposto. Todos pagam, tipo, um imposto para tudo. E funciona maravilhosamente bem. São civilizações, nações prósperas. Eu acho que aqui entraria em alguma A gente parte... acredita muito nessa tese de dizer o seguinte, o Estado tem que ser menor para que o dinheiro fique no bolso das pessoas. Vão poder consumir, vão poder empreender, vão poder fazer os seus gastos. Então, e vai ser muito mais eficiente. Meu voto é seu. Você nem pode falar isso. Que isso? Ela falou a mesma coisa quando veio que a Arely aqui. Qualquer político que senta aqui, ela fala que vai votar. Mentira, que ela é vereador. Tem muitos votos, então. É o seguinte, para a gente partir para a próxima, ainda sobre privatização. E o SUS, como que fica se for privatizado? Porque uma das coisas que... Até eu já vi americanos elogiarem, uma das qualidades do Brasil é o SUS. Eles falam, olha, nos Estados Unidos a gente tem que ter grana, não pode ficar doente. Aqui no Brasil vocês têm um SUS. É caro, lá é caro, morei lá. O que a gente tem que se perguntar é a que custo está sendo entregue os serviços do SUS, né? E aí eu gosto de citar sempre um exemplo do Bolsa Família. Por que foi feito o Bolsa Família, basicamente? Para atender a população que estava na miséria e que não tinha como comprar comida. O que as pessoas fizeram? Deram um cartão, você saca o dinheiro e vai na rede privada e compra comida. Como é que o governo poderia ter feito uma forma diferente? Poderia ter feito um SUS da comida. Então, como é que ele teria feito? Teria contratado uma construtora, feito uma licitação, construído vários supermercados, depois feito um concurso público, contratado os caixas e depois fazia licitação para comprar comida regularmente. Todo mundo ia morrer de fome, de tanto burocracia. O que vocês acham que ia dar? Onde que a comida ia ser mais barata? Como é que iam ser essas licitações para construção? Então, se isso valeu para a comida, será que isso não pode funcionar também para a educação e para a saúde? E exemplificando melhor, será que o governo não poderia dar vouchers, por exemplo, para você usar no sistema de saúde ou numa escola e escolher a sua? Então, acho que são coisas, por quê? Porque o Estado em si é mau gestor. Então, o fato dele prover, dele garantir, por exemplo, a saúde ou garantir a educação, não significaria que ele necessariamente teria que cuidar de contratar o professor, do quadro, comprar o quadro negro, comprar uma coisa. Ele poderia dar esse dinheiro e as pessoas com os recursos iriam na iniciativa privada fazer a sua melhor escolha. Na verdade, Então, a gente acredita muito que esse é um modelo que poderia ser testado. Mas aí entra um outro lado que eu acho muito grave da nossa nação. As pessoas querem um governo maravilhoso, as pessoas querem uma pessoa que entre lá e faça do país um país próspero. Porém, no próprio Bolsa Família é um exemplo. A gente tem vídeo de pessoas falando na TV, de uma senhora falando assim, não, mas com o Bolsa Família tá impossível comprar uma calça jeans para minha filha, tá mais de 300 reais. Vocês assistiram esse vídeo? Eu vi, claro. Então, assim, nós temos uma nação corrupta. A mulher tá andando com a mídia dos direitos humanos. Como que a gente passa para as pessoas? Seria o quê? O investimento na educação? Na educação mesmo, tipo, malhar a educação nesse país. Educação básica, aquela educação de caráter, de gentileza, de caráter mesmo, né? Que a gente tem... mas assim, o que eu acho, de fato, falta uma educação básica melhor e falta principalmente exemplos. Quem dá o exemplo para uma nação? São as lideranças, né? As lideranças empresariais no Brasil, infelizmente, são muito ausentes da política, do cenário. Então, no meu entender, são até relativamente omissas. E as lideranças políticas, os exemplos que a gente tem, são péssimos. O sujeito então aí a gente, já que ele faz lá, né? Exato, então o sujeito está dizendo assim, bom, aquele presidente lá fez um negócio, pegou dinheiro. Aquele outro, que era o presidente da Câmara,
foi, roubou, tinha dinheiro fora. O outro fez isso aqui, é governador, está lá preso. Então, se a gente não muda os exemplos, se a gente não leva gente séria que dê bons exemplos, como é que a população vai ter um norte, um referencial? Né? Boa, isso mesmo. Então, João, a gente vê, eu já vi algumas pessoas comparar você com o perfil do João Dória, cara. Eu quero saber a tua opinião, depois do intervalo. A gente vai para o intervalo, na sequência a gente vai falar sobre isso. A gente volta já. Mais economia todo dia da semana. Barato é comprar na Copacabana. Vem que o preço é baixo, vem que tá bacana. Barato é comprar na Copacabana. Você abastece seu carrinho nos nossos supermercados e o seu carro nos nossos postos de combustíveis. Tem também Auto Center, Magazine e loja de ferragens. Tudo para o seu dia a dia. Mais economia todo dia da semana. Barato é comprar na Copacabana. Estamos de volta aqui do Fala Marral. O nosso convidado de hoje é um cara bem interessante, né? João Amoedo, que é ex-executivo financeiro e fundador do Partido Novo, um partido que promete ter novas ideias, né? E mudar o país. Deixa eu já te fazer essa pergunta. O Partido Novo realmente vai mudar o Brasil? Olha, o Partido Novo é uma ferramenta para a gente trazer as pessoas que estão dispostas a trabalhar para mudar o Brasil. O partido é só a ferramenta. Quem vai mudar as pessoas, o Brasil de fato são as pessoas. Então o Novo é só a plataforma. Você ter falado isso, o Partido Novo é uma ferramenta. Eu vi que vocês não procuram, tipo, filiados. Vocês fazem processo seletivo? Como que funciona isso daí? Na verdade, assim, os filiados a gente procura, são todos convidados, até porque o Novo é o único partido dos 35 partidos existentes no Brasil que ele não usa dinheiro público para sua manutenção. O partido é totalmente sustentado com o dinheiro dos filiados, que fazem um depósito de cerca de R$29 por mês. E então a gente procura filiado que é justamente o partido poder crescer mais, quer dizer, a velocidade que a gente cresce está diretamente relacionada à quantidade de gente que se junta ao partido. Agora, o que a gente faz é processo seletivo para os candidatos. Ah, entendi. Então, se a pessoa quer ser candidata, ele tem uma vantagem e um ônus. A vantagem é que ele não precisa conhecer ninguém no Novo, não precisa ser amigo de ninguém no diretório, não precisa ter nenhum parente, nenhum padrinho, nem nada. Ele entra no site do Novo, preenche a ficha, faz um videozinho de 2 minutos, faz uma prova e nos manda. A desvantagem para ele e a vantagem para o cidadão, para o eleitor, é que essa pessoa vai passar por um processo seletivo de cerca de 4 a 6 meses para a gente validar se ele está alinhado com os valores do Novo, se é uma pessoa séria, se ele tem capacidade de colocar suas ideias para um grande grupo de pessoas, se ele é capaz de atrair gente boa para o Novo, e aí se ele tiver essa competência toda, aí ele será um candidato do Novo. Qual que é a tua opinião sobre candidatura? Por exemplo, existem pessoas que acreditam que para você ser político você tem que ter formação universitária, para você exercer um cargo no executivo ou legislativo você tem que ter um mínimo de conhecimento. Você tem alguma opinião sobre isso? Assim, eu não acho que a formação acadêmica seja determinante. Ela sempre ajuda, tá certo? É uma formação que você tem a mais, ela sempre ajuda, mas eu acho que ela não é determinante. E, por exemplo, no próprio Novo, a gente não elimina a pessoa que não tenha tido curso superior. Agora, o que eu acho importante é que ela tenha aí, claro, depende do cargo, se a gente está falando de vereador, se a gente está falando de deputado federal, mas assim, eu acho importante que a pessoa tenha tido já alguma experiência de vida e a capacidade de ter se desempenhado bem em alguma tarefa que ele fez, né? Que tenha mostrado capacidade de montar equipe, capacidade de interlocução, capacidade de entrega. Eu acho que essas coisas são determinantes para a pessoa estar na área pública, né? Entendi.
Eu ouvi falar que o Luciano Huck ele tem interesse de estar entrando no partido de vocês, até falaram dele ser candidato a presidente. Existe essa história aí? Não, na verdade o que existe é o seguinte, a gente conversou umas 2 ou 3 vezes com o Luciano Huck, contando o que era o Novo, uma conversa parecida com essa que a gente está tendo aqui agora, explicando o Novo, quais eram os objetivos. Ele, na verdade, acho que ele queria entrar mais na política e queria conhecer do projeto. Antes de ser candidato? Antes dele pensar, isso eu acho que tem mais de um ano. E assim, para nós é muito importante divulgar para a maior quantidade possível de pessoas os projetos novos, as ideias. Então a gente teve essa conversa e aí a imprensa em determinado momento achou que a gente tinha convidado ele para ser candidato, mas a gente nunca chegou a fazer nenhum E ele convite passou no para ele processo seletivo do PN? Não, por isso que eu dizer, a gente não Não, convidou. pode ser uma pergunta retórica. A gente não o convidou para participar desse processo. Aparentemente ele está interessado em participar mais ativamente da vida pública, e se ele vai ser candidato ou não, acho que ainda é uma incógnita, mas é bom ter as pessoas se envolvendo, procurando conhecer mais, claro. Conhecer os problemas do país, ter o diagnóstico correto, né? A única coisa que a gente acredita só é que a gente tem que discutir mais ideias e menos pessoas, né? No Brasil a gente tem muito essa tendência de falar só das pessoas, de procurar um salvador da pátria, e aí, infelizmente, nesse roteiro, a solução nunca é boa ou nunca é muito sustentável, né? Então, no Novo a gente acredita muito nas ideias. A gente sempre falou isso desde o início do projeto. O Novo vai ser um partido de ideias, não vai ser um partido de pessoas. Óbvio que as pessoas são importantes. Frase forte, hein, cara? Eu gostei. Mas as ideias têm que estar no centro. As pessoas têm que se reunir em torno de ideias, porque senão vira um projeto de curto prazo e vira um projeto de agenda de alguns só. E agora eu quero saber a tua opinião sobre João Dória como prefeito. O que você está achando? Você tem acompanhado? Olha, tenho acompanhado. Acho que ele, como gestor, começou bem, fez algumas coisas boas na prefeitura, negócio da fila dos exames, deu uma certa organizada. Eu acho que, aí eu estou falando do meu ponto de vista, acho que diferentemente, eu acho que ele exagera um pouco no marketing, né? Inicialmente, mas talvez aí na ideia de construir uma imagem, mostrar que estava sendo muito atuante, tem que dar um desconto, mas eu acho que um pouco exagerado isso. Sair pintando tudo de cinza? Acho que assim, mesmo se vestir, me visto de gari, me visto de pintor, acho que não precisa. Acho que você pode fazer as coisas sem precisar fazer um carnaval tão grande. Agora, depois, ao longo do processo, eu acho que ele inverteu um pouco as prioridades de agenda que ele tinha. Do que ele deveria ter, melhor dizendo. Quer dizer, ele claramente deveria ter como prioridade cuidar da Prefeitura de São Paulo, foi para isso que ele foi eleito. E logo com 6 meses ele começou a se deslocar e já pensar numa campanha presidencial. É óbvio que ele vislumbrou uma oportunidade, existe uma demanda enorme por renovação na política brasileira, a gente não consegue ver muitas lideranças, então ele procurou legítimo ocupar esse espaço, mas eu acho que antes da hora. E acho que a população teve essa percepção e claramente disse um não. Entendi. Quer dizer, então, eu acho que ele provavelmente captou ele é uma pessoa inteligente, ele captou esse feedback e está voltando... Cuidar de São Paulo. a arrumar de São Paulo. Até mesmo porque não tem nenhum ano como prefeito, né? Não tem nenhum ano. Os prefeitos foram eleitos, estamos completando aqui 11 meses. Qual a tua opinião sobre o Paulo Scaff, que também é conhecido pelo meio empresarial? Eu conheço pouco, assim, das ideias dele, assim... Pessoa que, de novo, estava na área privada, foi para a política. Até me perguntaram, outro dia, por que a gente não fez um caminho mais curto, como fez o João Dória, né? Porque eu falei, João, você foi fazer um caminho mais difícil. Eu falei, é verdade, montar um partido é muito mais difícil do que você entrar numa legenda. Mas eu acredito muito que as mudanças têm que ser feitas pelas instituições, né? E com um aspecto de time. Entrar num partido é mais fácil. Mas se o partido não está estruturado, se o partido não representa as ideias, se o partido não tem uma linha de atuação, infelizmente, ao fazer isso, eu estaria privilegiando uma agenda pessoal e não o que eu acho que é importante para o Brasil. Então, eu acho que essas pessoas que às vezes entram em partidos pensando única e exclusivamente na legenda ou num projeto pessoal, é legítimo a pessoa fazer isso, mas eu não acho que esse seja o caminho que a gente precisa para mudar o país de fato. Entendi. Tem a participação das pessoas, tá? A galera que acompanha o Fala Marral, nós colocamos a seguinte enquete. Pode falar já, Alex? Fica à vontade. Ele nem me chamou, mega enxerida eu sou mesmo. Fica à vontade. Enquete Marral de hoje. O que você gostaria de dizer a alguém que fosse gerir o Brasil, que fosse candidato à presidência do Brasil? Rafael Valverde, nosso músico, né? Diga-se de passagem. Eu não gostaria de estar na sua pele.
Cris Bezerra. Cris, sua linda, um beijo. Você, de fato, tem coração? Se tiver, faça bom uso dele. As pessoas estão magoadas, né, com os políticos. Não pode fazer nem uso do coração nem da razão, né? Tem que ter um equilíbrio, no caso. Isso foi Antônio Balbino que disse. Está na hora de avançar com o que sobrou. Tem uma grande retomada pela frente. Força na peruca. A Vivi está falando isso porque o Partido Novo ele pretende concorrer à presidência ano que vem, né? Pretendemos. E a gente ouve falar que o candidato do Partido Novo é você. Talvez. Tem... Na verdade, não era um plano inicial. O plano inicial era necessariamente a gente ter um candidato à presidência e no Novo, quem está no partido não pode sair candidato, porque a gente separa as duas coisas, a gestão do partido da gestão pública. Você abriu mão da presidência do partido. Aí eu saí em junho, porque dentro das regras do Novo, você tem que estar 15 meses antes afastado. Então eu saí para ter essa opção de eventualmente sair candidato pelo Novo. Então estamos nas conversas finais, aí é uma definição, isso cabe ao Diretório Nacional e aos diretórios estaduais. Então estamos na conversa para definir isso aí. Entendi. Eu fiz uma seleção de alguns políticos. Eu queria que você comentasse. Alguns nem são tão políticos, né? Mas comentar a sua opinião, o que você acha que você tem em comum ou contra cada um deles, tá? O primeiro, eu vou mostrar aqui, ó, é o Donald Trump. Qual a tua opinião sobre o Donald Trump? Um sujeito difícil, né? Eu diria isso. Quer dizer, acho que é difícil de lidar. No campo econômico tem funcionado bem o que ele tem feito lá, mas é uma personalidade bastante difícil. Entendi. Próximo é o nosso querido companheiro Lula aí, ó. Presidente aí, ó. Qual que é a tua opinião sobre o velhinho que tá piscando o olho lá? Olha, eu particularmente acho ruim falar de pessoas, né? Como eu disse, eu prefiro falar de ideias. E acho que o Lula fez um mal ao Brasil muito grande. Quer dizer, o saldo é negativo, tanto na questão da imagem quanto na questão da gestão. Então eu acho que já passou o momento dele na política, seria bom se a gente conseguisse virar a página dele já. Entendi. Próximo, o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, que também vem do setor como o teu, né? Acho que o Henrique Meirelles é um excelente executivo, excelente gestor. Foi um dos ativos do governo Lula durante a gestão. E tem feito um ótimo trabalho agora com o Temer. Então, é uma pessoa assim, muito comprometida com a área pública, né? Um técnico muito comprometido com a área pública. Okay. Acho que é uma pessoa muito boa da gente ter no governo. Ok. Próximo, o João Dória, a gente já falou rapidamente sobre ele, né? Se você quiser acrescentar alguma coisa? Não, acho que, eu acho que foi um bom exemplo de gente que veio da iniciativa privada para tentar melhorar o setor público. E o tempo vai mostrar se deu certo ou não. Exato. E assim, o que eu acho importante assim, no Novo a gente tem muito essa filosofia de devolver poder que está no Estado para as pessoas, né? Então, isso tem que estar muito intrinsecamente nas pessoas, quer dizer, a gente tem que ter gestores que o poder seja uma forma, né, e não o objetivo final. Então, acho que tem algumas pessoas que a gente vai ter que avaliar se é essa a intenção. E o último, que toda vez tem que ter, o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Qual a tua opinião sobre o Bolsonaro? Eu acho que ele é um ótimo parlamentar. É uma pessoa, não diria que é um ótimo parlamentar, eu acho que é um parlamentar bom para a gente ter no Congresso. É importante ter alguém assim. Assim, eu não diria que é um ótimo parlamentar, porque ele está no Congresso há muito tempo, e se a gente voltar atrás e for ver quais foram as realizações, quais foram os projetos, em que linha ele ajudou que coisas ele trouxe que tornaram o Brasil mais eficiente, mais competitivo, eu não consigo vislumbrar isso. Né? Eu não sei dos projetos dele aprovados, eu acho que não tem. Olha, eu sinceramente não sei. Bolsonaro, se você quiser colar aqui um dia para nós, na entrevista pergunta para você. Então eu acho que assim, é uma pessoa boa para ter lá, é uma pessoa combativa, mas eu acho que é pouco construtiva. Entendi. Essa é a minha visão. E no Brasil atualmente a gente precisa construir mais, né? Precisamos de equilíbrio, precisamos de entrega, precisamos de gestão, precisamos de capacidade de mudar esse modelo. Então, minha avaliação sobre ele é essa. Ô Vivi, tem uma encomenda para nós aí, né? Se o pessoal puder trazer aí, eu vou agradecer bastante aí. Vou trazer já. Enquanto a encomenda não chega, eu quero... O pessoal está comentando alguma coisa aí? Um cidadão disse assim, senhor Moeda,
Você decretaria, caso, né, vamos supor que ele saia candidato à presidência, você decretaria o fim do foro privilegiado? Cortaria o seu salário e o salário dos políticos pela metade? Faria as reformas no judiciário e políticas justas com uma verba maior para a educação, para os PMs, para etc, etc, etc. O senhor que estava nos bancos, né, analisando o Brasil como está, acha que é possível em alguns anos arrumar tudo isso, valorizar professores, PMs, que são profissões importantíssimas e sobrevivem, né, com salários que eles ganham? Eu achei muito interessante esse comentário. Sem dúvida tem que valorizar. Por isso que a gente fala, o Estado deveria sair de algumas coisas para poder dar foco nessas aí. O foro privilegiado deveria ser reduzido a um grupo muito pequeno de pessoas, né? Alguns ministros, presidente da República, então um grupo muito reduzido, então isso tem que ser mexido também. Uma coisa que a gente tem que trabalhar muito é na independência de fato entre os poderes, né, para que isso funcione. Teve mais um ponto que você comentou aqui, dos cortes de privilégios, né? Na prática, a gente já está fazendo isso. O Novo elegeu 4 vereadores, eles cortaram 70% da quantidade de assessores. Olha só. E, no mínimo, 50% das verbas de gabinete. Esse foi o compromisso deles. E estão gerando economias aí, cada um de cerca de R$1 milhão por ano para os cofres públicos. Legal. E esse dinheiro, no caso, por exemplo, de São Paulo, foi feito um acordo com a prefeitura, que esse dinheiro que está sendo economizado pela nossa vereadora está sendo totalmente direcionado para a educação básica. Agora eu quero dar um recado para você, cidadão, que está assistindo este programa maravilhoso de hoje. Nós aprendemos a lição, Brasil, nós aprendemos que a gente não tem que prestar atenção somente no candidato à presidência, a gente tem que prestar muita atenção no vice e nos deputados, porque não adianta também ter um presidente que queira chegar e fazer e um congresso como que nós temos hoje aí, né? Exato. Tem que ser uma parceria, tem que ser um time. Ó, tenho 2 perguntas polêmicas para fazer para você, tá? Porque é algo que é sempre falado, é sempre... Ó, chegou uma encomenda aqui, já eu vou abrir, vocês vão entender essa encomenda. Que é sempre falado, e são opiniões que, sinceramente, o pessoal mais conservador é muito conservador nesse sentido. E o pessoal liberal, existem acho que até níveis de liberais, tem algumas liberdades que nem os liberais querem, que é a liberação das drogas. E eu quero saber, a primeira é essa, qual a tua opinião sobre isso? Primeiro eu vou falar do Novo. No Novo, assim, a gente tem dado liberdade para as pessoas que vão sair candidatas terem uma posição contra ou a favor. Independente. Né? No meu caso, eu entendo o seguinte, a guerra contra as drogas do jeito que está não está funcionando. Então precisa ser revisto. Mas eu não mexeria nisso agora, porque o Brasil está com tantas outras prioridades para resolver, o desemprego, a educação muito ruim, a problema de saúde. Então eu deixaria isso para ser estudado um pouco mais à frente, até porque seria interessante a gente aprender um pouco mais com os países que estão no processo de liberação. Então, pode falar. Então eu acho o seguinte, eu acho que o que a gente poderia fazer de imediato é uma maior campanha de esclarecimento para a população dos males das drogas, como foi feito lá atrás com cigarro, com esse tipo de coisa, uma campanha mais educativa. Entendi. E a segunda pergunta é sobre a liberação dos jogos de azar. Porque eu vou até explicar porque eu estou fazendo essa pergunta. Existem muitas pessoas que são a favor dos jogos de azar, e até falam jogos de azar, né? Outros falam jogos de sorte, que falam que vai trazer muita... Por exemplo, vamos supor que liberasse... Bingo! O bingo, liberasse um cassino no estado de São Paulo, por exemplo. Teoricamente, muita gente abriria muitos estabelecimentos, viriam pessoas, turistas até, para poder jogar, porque e traria muito dinheiro. Outros falam que a forma mais fácil de lavar dinheiro é jogo de azar, e são contra. Você tem alguma opinião sobre isso? Olha, eu acho que a gente não deveria não fazer uma coisa por causa da outra. Eu acho que, assim, tendo a liberdade com responsabilidade, que é um dos princípios do Novo, eu acho que eu seria favorável à liberação. Você pode, claramente, como acontece nos Estados Unidos, definir locais onde é liberado, mas eu seria favorável à liberação dentro do espírito das pessoas terem liberdade. Lógico, né? Gente, no bingo do Santa Úrsula tinha um café da tarde maravilhoso. Isso me faz muita falta. Agora a sonegação tem que ser combatida de outra forma, independente ou não de ter, porque a sonegação irá existir de alguma forma, porque quem tem esse dinheiro frio vai precisar lavar. Você vai lavar via os jogos, vai lavar de outra forma, lavar de alguma forma. Então, eu acho que tem que ser coisas diferentes, tratadas de forma diferente. Novamente, né? Diminuam o valor dos impostos que as pessoas não sonegam. Exatamente. Então, acho que esse é um ótimo ponto. Seguinte,
Trouxeram uma encomenda pra mim aqui. Na verdade, essa encomenda aqui, daqui desde a semana passada, brincadeira. Acabou de chegar. E, velho, eu não sei se vai dar pra vocês de casa verem certinho. Uma pizza, mano. E de verdade, essa daqui, ela é boa, né? Vivi, de onde que é? Plínio. Ah. Plínio Restaurante. O Plínio, gente, tem de tudo lá. Tem muitos pratos com carne maravilhosos. E aí, quando a Luzia, que é a dona do Plínio, disse, eu vou mandar pra vocês, vou entrar no delivery do programa, gente, falei, maravilhoso. Luzia, você manda, por favor, uma que não tenha carne? Aí ela mandou essa maravilhosa, que é catupiry, milho e palmito. Maravilhosa. Que vamos saborear daqui a pouco. Isso. Vocês estão convidados a saborear essa pizza, tipo, lá no Plínio. E eu tô convidado a saborear essa pizza lá no... Eu e o João, já. Mas por que a gente trouxe uma pizza aqui? É pra fazer, na verdade... Primeiro porque o Plínio, obrigado pessoal lá do Plínio. Mas pra você, João, eu queria fazer, na verdade, é uma brincadeira. Eu vou te fazer algumas perguntas sobre algumas coisas que acontecem no país. E eu quero saber se você acha que vai dar em pizza ou não. Por exemplo, na tua opinião, você acredita que a Lava Jato está dando em pizza, vai dar em pizza, ou você acha que vai ter um final feliz? Eu acho que continuará a ter um final feliz. Eu sou otimista. Então você acredita que não dá em pizza? Não dá em pizza. Você vai tirar a tampa? A dona da TV não, está está centralizado, eu pus no lugar errado. Ó, outra coisa, eu gostaria de saber da reforma política. Você acha que vai dar em pizza ou não? A reforma política que foi feita, essa deu numa pizza para os atuais parlamentares, né? Na verdade, se a gente não tiver as pessoas que nos representem adequadamente, com os princípios, com ideias, com conceitos que vão melhorar a vida do cidadão, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma reforma política que atenda aos nossos interesses. E essa não foi diferente. O que essa fez foi basicamente trazer mais dinheiro público para financiar a campanha política. Então essa deu uma pizza muito ruim para nós pagadores de impostos, porque sobrou a conta para pagar, e muito boa para quem quer se perpetuar lá no poder. Porque agora os caras conseguem... Desculpa, tá? Pode me processar. Agora os caras conseguem roubar antes de se eleger. Na verdade, não precisa nem ganhar mais. Você está pagando com o seu dinheiro para fazerem propaganda em cima do seu voto. Quer dizer, é meio... E a última, eu quero saber se vai terminar em pizza, a reforma trabalhista. Você acha que deu pizza? Você acha que foi um bom negócio? Eu acho que foi um bom negócio. Acho que tem ganhos a serem feitos ainda, mas foi um avanço. Eu acho que com isso a gente pode melhorar um pouco essa facilidade de se operar, de empreender e dar um caráter um pouco mais de liberdade. Quer dizer, não faz sentido a justiça definir quanto tempo a pessoa tem que tirar de hora de almoço. Entendi. Você não pode tirar meia hora, tem que ser 1 hora, quer dizer, coisas que não fazem sentido, vão contra a liberdade das pessoas terem uma negociação mais livre. De novo, ela parte do pressuposto de que as pessoas não têm capacidade de definir a sua vida. Maravilha. Né? João, te agradeço por você estar aqui, ter vindo aqui com a gente, cara. Prazerzão. Um prazer, queria conversar muito mais com o João, porque, cara, pensa num... Nossa, dava umas 3 horas de papo aqui, que delícia. Sou eu, tá? Desejo muita sorte para você. Obrigado, tá? Manuel. Pro Partido Novo, que é um partido que está nascendo agora. A gente deseja, não só para todos os partidos que, obviamente, que vençam as eleições, que venham a coordenar esse país, que façam de uma forma correta, mas se não fizer de forma correta, que pague, né, pelo que fez. Mas vocês que estão começando agora, que ainda tem a ficha limpa, que mantenham essa ficha e possam ajudar a limpar também o nosso país. Obrigado, tá? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Cara, e o programa Fala Marral termina aqui e semana que vem a gente está de volta. Valeu!